Olá, meus queridos amigos, graça e paz. Eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. E para tanto, eu gostaria de usar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10, que diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. O tema da nossa meditação é o caminho para a cura e o poder transformador do Espírito Santo. Esses versículos também nos fornecem um contexto para o relato subsequente. Pedro e João estavam a caminho do templo na hora nona, isto é, às 3 da tarde. A agenda diária judaica tem 3 períodos definidos de oração: a hora da manhã, a hora da tarde e a hora da noite. A oração da noite era às 3 horas. Em certas épocas do ano, o céu começava a escurecer em algumas regiões do Oriente Médio por volta das 4h30 da tarde. Portanto, por uma questão de segurança daqueles que se encaminhavam para o templo, as orações foram definidas de tal forma que acontecessem enquanto o dia estava claro. Lucas diz que Pedro e João, subindo para o templo nessa hora, era uma indicação de que estavam apenas fazendo o que era esperado deles, observando fielmente a hora da oração da noite. Ou seja, para Pedro e João, a oração era algo prioritário. Assim como nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, várias referências à igreja iniciante perseverando no templo, unânimes em oração. A igreja iniciante entendia que a oração deveria ser algo prioritário na agenda da igreja e para o crescimento da igreja. Porém, Pedro e João, a irem ao templo, eles se deparam com um aleijado na porta do templo. E Lucas, após deferir o contexto, ele nos conduz como leitor ao cerne da narrativa do verso 2. De acordo com ele, esse homem era aleijado de nascença. E para entendermos o que significava ser aleijado de nascença, nós temos que entender quão desesperador era a situação desse homem. Porque no primeiro século, uma deficiência física era praticamente uma sentença de morte, ou no mínimo, condenação a uma vida de pobreza. A pessoa deficiente não apenas gerava despesas para a sua família, mas também era um grande peso econômico para a sociedade. Infelizmente, no mundo pagão daquela época, muitas pessoas estigmatizadas que sofriam de uma deficiência eram mortas. Os pagãos cometiam infanticídio, aqueles que nasciam com uma deficiência física. Porém, no mundo judaico, não era permitido matar um bebê deficiente.
Mas, mesmo assim, ser deficiente era uma situação deplorável. Era uma situação humilhante. É interessante observar que, de acordo com o relato bíblico, o homem não podia ir sozinho para a porta do templo. Ele foi colocado. E ele foi colocado na porta do templo chamado Formosa. Essa porta provavelmente ligava o pátio dos gentios, na parte externa do templo, ao pátio das mulheres, na parte interna. No primeiro século, as portas eram imensas e serviam para proteger cidades ou conjunto de edifícios, como o templo. Seu tamanho e sua complexidade mostravam o valor da pessoa ou da divindade homenageada por elas. Quanto mais suntuosa a porta, mais evidente era a importância do objeto de adoração. Por isso, quando Alexandre o Grande derrotou o rei Dario da Pérsia, a primeira coisa que exigiu dele foram as portas da cidade, que mais tarde foram alteradas para representar a glória de Alexandre. O mendigo aleijado se coloca estrategicamente junto à porta a fim de pedir esmolas, mostrando que conta com os benefícios dos judeus fiéis que entram no templo para adorar a Deus. Judeus devotos, eles procuravam obedecer à lei. E, segundo a lei, era necessário cuidar dos necessitados. Então, diante disso, nos parece que o mendigo, a porta do templo, certamente era o melhor lugar para que alguém cuidasse dele. Quando esse homem pede uma esmola a Pedro e João se compadecem dele. Mas esse homem, ele esperava apenas uma ajuda financeira para mais um dia. Ele esperava uma ajuda para que ele pudesse sobreviver por mais um tempo. Ele estava à porta do templo, porém, devido a uma deficiência, ele não podia entrar no templo. Ou seja, ele estava a alguns passos de poder orar, mas não podia. E devido a essa situação caótica, ele acostumara a viver na porta do templo, mas sem acesso ao Deus do templo. Aqui cabe-nos uma lição interessante. Muitas vezes, a exemplo desse coxo, nós estamos dentro do templo, porém sem acesso ao Deus do templo, e muitas vezes necessitados, não de uma benção física somente, mas de uma transformação espiritual. Há pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas não conhecem Deus, não desfrutam da presença de Deus e vivem como esse mendigo, esperando esmolas. Porém, esse mendigo, ao encontrar dois homens de Deus, ele recebe algo que ele nunca imaginara receber. Ele recebe uma dádiva que vai além das suas expectativas. Isso nos mostra que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nos mostra que as nossas necessidades, elas são muito mais profundas do que imaginamos. Nós vemos nesse relato que esse homem, ele não esperava uma cura, ele não esperava uma restauração, simplesmente ele esperava uma esmola. Ele não entendia que Deus podia fazer mais do que ele imaginava. Muitas vezes na vida, nós pedimos que o Senhor realize uma mudança nas circunstâncias de nossa vida, em vez de pedir que Ele realize uma mudança em nós. Pedro fita os olhos nesse homem e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E estendeu a mão a esse homem, e esse homem levantou e andou. Esse homem vai para casa
recebendo uma dádiva especial. Uma dádiva que ele recebeu no poder do nome de Jesus. Uma das coisas também que nós temos que entender é que toda dádiva que recebemos dos céus, recebemos por causa do nome e do poder de Jesus. Muitas vezes nós damos mais ênfase nas bênçãos do que no Deus da bênção. É claro e notório que Lucas registra que essa cura aconteceu no nome de Jesus. Jesus é o centro dessa cura, não o milagre. O milagre é secundário, porque ele foi feito no nome de Jesus. Pedro e João estendem a mão para esse homem e o levanta. Aqui vai outra lição para nós. Muitas vezes nós encontramos pessoas necessitadas e passamos por elas como se elas fossem paisagem. Como diz o meu amigo, o pastor Darcio Gonçalves, as pessoas muitas vezes dentro da igreja e fora da igreja, com as suas necessidades, elas se transformam para nós como paisagem, que passamos por ela tantas vezes que elas não tocam mais em nosso coração. Pedro ajuda esse homem a levantar. Nós, como igreja de Cristo, devemos levar esse poder transformador do nome de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. E enfatizar que as coisas acontecem, que as coisas mudam ao nosso redor no poder do nome de Jesus. Jesus, o seu poder transformador, o seu evangelho regenerador, era o centro da igreja primitiva. Por isso que a igreja avançava a passos largos, ganhando almas para o reino de Deus. Muitas vezes nós, como igreja, pastores, procuramos melhores métodos de crescimento e plantação de igreja. Porém, nós devemos dar ênfase na palavra de Deus e no evangelho de Jesus. Esse homem, ao ser curado, ele entra no templo louvando a Deus. Nos mostra que ele dá toda a honra, toda a glória ao Deus que o curou. E ir ao templo era reconhecer que quem o havia curado era Deus. Nós devemos dar no nosso dia a dia toda a honra, toda a glória e todo louvor a Deus. Deus tem que ser o centro da nossa adoração. Vivemos uma vida tão corrida, vivemos uma vida tão imediatista, que esquecemos de dar a glória devida a Deus. Queridos, que você fique com essa palavra, que essa palavra edifique o teu coração e te encoraje a viver uma vida de gratidão, de oração e de honra ao nome de Jesus. Essa palavra vai estar na minha página, Teologia, Serviço do Reino Ricardo, e do meu canal no YouTube, Teologia, Serviço do Reino Ricardo. Deus abençoe, um abraço a todos.